sou chorona. Você não acredita, mas eu sou chorona. Na presença do Senhor eu me derreto mesmo. Amém, queridos? Então, boa noite, graça e paz. Não está muito alto não, né? Porque eu sou gasguita. É uma honra e um prazer e um privilégio servir ao Senhor nesse tempo, trazendo uma palavra do coração de Deus para mim e para você. Não sei se você lembra, mas nós estamos no mês da família. E eu não sei se você tem sido abençoado com as ministrações que nós estamos tendo pela manhã nos domingos. Tem sido um tempo muito poderoso, muito refrigério, muito bom, muito ensinamento, muito esclarecimento. Deus tem sido maravilhoso conosco. E nessa noite, queridos, eu queria continuar falando sobre família. Porque eu sei que você pode até assistir de casa, nos domingos pela manhã. Mas o número que nós temos no domingo pela manhã é bem menos do que a gente está vendo aqui agora. E família precisa que seja sempre ministrado sobre esse tema, em todo o tempo. Porque, de alguma forma, eu e você estamos nesse contexto de família. Ou como filho, ou como esposa, ou como mãe, ou como esposa, ou como marido, ou como irmão, ou como nora, ou como sogra. Família. E nessa noite eu queria falar com vocês acerca de uma família. Isso tem ardido no meu coração já faz alguns dias. E eu deveria estar com vocês aqui ministrando sobre isso no Dia das Mães, mas eu não pude. Então não é porque passou o Dia das Mães que a gente não vai falar sobre isso. Amém? Até porque nós entendemos que Dia das Mães são todos os dias. Você, mulher guerreira, não é isso? E aí eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel. Aleluia. Um texto maravilhoso que eu sei que você já conhece de trás para frente e de frente para trás. Mas nessa noite Deus vai querer nos ensinar sobre algumas coisas de relacionamento, de comportamento no contexto família. Você vai receber no seu coração? Amém. Eu vou também. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, começa contando a história de uma família. E essa família é Elcana, junto com Penina e Ana. Quero abrir logo um parênteses, porque a gente já vai estar ministrando sobre família. No contexto do nosso passado, era vergonhoso para uma mulher não ter filhos. E as mulheres, elas eram humilhadas, massacradas. E os homens criaram uma lei em que permitia ao marido, cuja mulher estéril, casar com uma nova mulher para que essa pudesse lhe dar filhos. Aí eu queria que você dissesse comigo, mas essa lei não é de Deus. Deus fez o homem e a mulher, um homem para a mulher e a mulher para um homem. Senão ele teria feito Adão e muitas Evas. Mas ele fez Adão e ele fez Eva, um homem e uma mulher. O que veio depois, no sentido de cultura, não foi a vontade de Deus. Então esse homem, Elcana, ele casou com Ana, que era a mulher que ele amava. E a Bíblia diz que, como ela era estéril, ele casou também com Penina. Penina lhe deu muitos filhos. E sabe, esse homem era um homem de Deus. Por que você está dizendo isso? Porque ele era aquele tipo de homem que uma vez por ano ele subia, fazia uma caminhada longa junto com toda a sua família para adorar o Senhor em Siló. Vamos ler a história? Eu vou começar do versículo 3. Este homem, Elcana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor.
No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Isso nos diz que não eram poucos, eram filhos e filhas. A Ana, porém, diga comigo, porém, toda palavrinha na Bíblia ela tem um sentido muito grande. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nós já vamos começar aqui, nesse contexto de família, imaginando essa cena. Algumas pessoas já me ouviram falar sobre essa historinha, mas nós vamos ser abençoados mais uma vez, amém? Imagine o que é você subir, andar uma distância muito grande, com uma criatura irritando você, esta mesma criatura que dorme com seu marido. Eu não gosto nem de pensar nesse assunto, mas enfim, tenho que falar que eu não posso pular, não é? A criatura que dorme com seu marido, sobe com você, você vai com ele para um lugar para orar ao Senhor e adorar ao Senhor. E durante todo o trajeto essa criatura fica humilhando você, irritando você. É porque a Bíblia não conta os detalhes do que ela dizia, mas só diz que irritava ela profundamente. Eu fico imaginando, amados, o que essa mulher não humilhava a Ana. Ela devia ser do tipo de dizer assim: aí, tu não tem filho, eu tenho. Tu não é a bambambam, mas eu sou. Não é assim? E essa mulher, Ana, tem toda a minha admiração. E você vai ficar cheio de admiração por ela também. E como eu, nós vamos caminhar para que a gente traça os mesmos caminhos que ela traçou. Porque é um caminho de vitória, um caminho de bênção. E não tem como dar errado. Mas a Bíblia diz que ela ia, durante todo o trajeto, sendo humilhada, e a outra a irritava profundamente. Mas a Bíblia não diz que Ana pagava com a mesma moeda. A Bíblia não diz que Ana murmurava. A Bíblia não diz, e ela tinha todo o direito, viu? Ela era a primeira esposa. Ela era a amada. Mas ela era humilhada. Em nenhum momento a Bíblia fala que ela abria a boca para humilhar essa mulher pagando na mesma moeda. Não sei se eu fazia isso não, mas enfim, ela é ela e eu sou eu, não é? A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Lá no versículo 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Antes da gente abrir a boca para murmurar, se achando a dona da razão, achando que nós estamos por cima de tudo, porque afinal de contas eu tenho todos os meus direitos. Antes de qualquer coisa, nós precisamos fazer como Ana. Ela não murmurou, ela não pagou com a mesma moeda, mas a Bíblia diz que ela buscou ao Senhor. Ela foi orar ao Senhor. Quando as pessoas que estão do seu lado, no convívio da sua família, no convívio da sua casa, na que está ali nos seus arredores, lhe irrita, você vai fazer o quê? Pagar com a mesma moeda ou você vai diante do Senhor orar? Não precisa me responder, porque eu já sei que você vai dizer algo que talvez
Não seja bem assim. Porque a nossa tendência humana é quando a gente é irritada, quando a gente é humilhada, quando a gente sofre por algum motivo, é a gente querer pagar na mesma moeda. É a gente se achar tão cheio da razão que vai dizer assim, mas eu tenho razão. Ela é que não vale nada. Enfim, a Bíblia diz que levantou-se Ana e com amargura de alma. Você imagina o que é amargura de alma? Nós sabemos que as mulheres, elas são muito mais delicadas nas emoções. Isso é uma coisa que é explicado até cientificamente. Acho que nós temos mais hormônios das emoções do que os homens. Eu não sei, eu não sou médica, eu não sei. Mas a mulher, ela é mais sensível nas emoções. Ela é mais aflorada nessas emoções. E a Bíblia nos diz que essa mulher, ela estava amargurada de alma. Ela chorava, ela não comia, ela estava triste, de coração triste. Na minha concepção, essa mulher estava com depressão já. Nós estamos relatando a caminhada dela nessa ida ao templo. Mas a gente não sabe o que acontecia lá, na convivência da sua casa. A gente não sabe como era esse relacionamento lá. Possivelmente, ela vivia as mesmas humilhações e vivia as mesmas angústias. Mas a Bíblia diz que ela tomou uma posição, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu quero te dizer que chorar não é pecado, não. Existem situações e pressões na nossa vida que a gente só quer chorar. O que não pode acontecer é eu me derramar nesse choro e não me levantar mais disso. Existe uma solução para isso. E a solução é buscar o Senhor. A Bíblia diz que ela orou, chorou abundantemente. E fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No versículo 12, diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Aqui tem mais uma lição para nós. Nós não devemos ter pressa de sair da presença do Senhor. A nossa oração não precisa ser uma coisa tão automática a ponto de dizer assim: Senhor, você sabe tudo que eu preciso, eu não preciso mais nem lhe dizer nada. Não. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele sabe a tua dor, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe a tua escassez, Ele sabe da sua história, Ele sabe onde você mora, Ele sabe tudo sobre mim, Ele sabe tudo sobre você. Mas ainda assim é necessário que a gente leve um tempo na presença dEle, colocando diante dEle as nossas razões, porque é Ele quem vai nos justificar. Nós não precisamos usar das mesmas artimanhas do diabo para chamar a atenção de Deus, porque isso não vai resolver. Ela estava amargurada de coração, ela estava angustiada, ela chorou abundantemente, mas ela fez alguma coisa. Ela se colocou diante do Senhor e disse: Senhor, você sabe o que eu quero. Eu quero um filho. Mas olha, se você me der esse filho, eu vou dar de volta a você. Mais uma lição. Quanto você está disposto a entregar para o Senhor aquilo que Ele dá na sua mão? Tem muitos Isaques aqui presos em muitos braços. Tem muito Samuel preso aí dentro de mim e dentro de você, que Deus colocou na nossa mão e que a gente não quer devolver para Deus. Eita Jesus, isso foi forte. Você receba como você quiser. Demorando-se ela, está com eco ou é impressão minha? O som. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios.
Porquanto Ana não só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Quando nós estamos cientes de quem é Deus e da sua paternidade, nós nos voltamos para Ele, nós levamos a Ele a nossa petição, nós não temos pressa de sair da sua presença, nós falamos todas as coisas em detalhes, porque nós desejamos ter um relacionamento com Deus, mesmo entendendo que Ele já conhece tudo da nossa vida, mas a gente se coloca diante dEle. E aí, amados, quando a gente toma essa posição, peraí, quem me justifica é Deus. Quem me tira do vale da sombra da morte é Deus. Quem está comigo é Deus. Quem está comigo todos os dias e que disse que nunca, jamais me deixaria é Ele. Quando você se posiciona nele, vai parecer em alguns momentos ou em algumas situações loucura para alguns. Alguns vão levantar a voz para dizer, isso é uma criatura exagerada. Precisa disso tudinho. Ei, para o Senhor precisa ser o máximo. Para o Senhor precisa ser intenso. Para o Senhor precisa a gente colocar tudo que a gente tem. E ele achou que aquela mulher estava embriagada. Porque ela movia os lábios, mas não saía som algum. E ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, mas uma lição aqui. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, de uma autoridade, de alguém que a gente confia plenamente, alguém que vem até nós para falar alguma coisa da parte do Senhor, nós devemos nos colocar como submissos para receber aquilo que nós temos, que Deus tem para nós, através da vida daquela pessoa. Quantos homens e mulheres de Deus não passaram aqui e te entregaram uma palavra vinda diretamente do céu, e porque você acha que aquela pessoa não é tão simpática, você deixou de receber? Cuidado com isso. Começou, né? Eu vou bem direitinho aí. Mas sabe, amados, esse lugar aqui não é privilégio de alguns, não. É uma responsabilidade de muitos, inclusive sua. Quando alguém se levantar aqui para trazer uma palavra diretamente do trono para você, esqueça aquela pessoa naturalmente e receba da fonte que é Deus. E ela disse humildemente, pense numa mulher, nota 1000. Não, Senhor meu. Ela podia muito bem dizer assim, mas rapaz, é brincadeira um negócio desse. Eu estou aqui sofrendo, levando para o Senhor toda a minha angústia. E o cabo ainda vem achar, porque é assim que a gente faz, amados. O cabo ainda vem achar que eu estou bêbada. Mas quando você está com o Senhor, quando você está aliançado com Ele, quando você está na intimidade com Ele, essas coisas externas não vão nos abalar. Quando alguém se levantar contra você, quando alguém humilhar você, quando alguém apontar o dedo para você, quando alguém julgar você, se você está alinhado com Deus, essas coisas não vão te abalar. Aleluia. E disse, eu sou mulher atribulada de espírito. Meu Deus do céu, angustiada, amargurada de alma, atribulada de espírito, pense, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, mais uma coisa, excesso de ansiedade e aflição. Essa mulher estava acabada, minha gente. Emocionalmente ela estava arrasada. Então lhe respondeu Eli. Eli entendeu na mesma hora. Aquela mulher estava sendo extremamente sincera. Ela estava se derramando diante do Senhor por algo que ela estava sofrendo a ponto de estar amargurada de espírito.
a ponto de estar aflita, a ponto de estar chorando abundantemente. E ele disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, nessa noite, eu quero dizer algo para você da parte do Senhor. Fica em paz, porque aquilo que você pede, que estar alinhado com o coração de Deus, Ele vai te atender. Mas o sucesso para você receber essa bênção é não murmurar, é não reclamar, é mesmo com o espírito angustiado, mesmo com o coração dilacerado, mesmo ouvindo pessoa lhe irritando durante todo o tempo, você permanecer diante do Senhor. Para o mundo parece idiotice, mas para Deus é a posição correta para ganhar aquilo que você precisa, para receber aquilo que você está necessitando. Porque Deus conhece a tua situação, Ele conhece os seus desejos, Ele conhece as tuas limitações, Ele sabe do que você precisa. E Ele, mais do que você, tem interesse em te dar aquilo que você pede. Porque a Bíblia nos garante que Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar para você o fim que você deseja. Eu adoro esse versículo, amo demais. É para dar para você aquilo que você deseja. Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Então, aqui vem o mais espetacular. Nós somos da família da fé. Tem algum crente aqui, pelo amor de Deus? Eu não sei você, eu vou dizer de mim. Eu tenho 22 anos de evangelho. Tem 22 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. São 22 anos que eu escuto uma palavra transformadora. São 22 anos que eu me alimento nessa igreja, Verbo da Vida, de uma palavra poderosa. Mas eu vou confessar a você um pecado. Nem todas as vezes eu saio como Ana saiu. A Bíblia diz que quando aquele homem de Deus, que era o sacerdote, a imagem, né, do homem de Deus representado ali naquele momento, disse: vai, porque aquilo que você pediu você vai receber. A Bíblia diz que ela mudou imediatamente o seu semblante e passou a comer. Meu Deus do céu, quantas palavras eu e você não temos recebido aqui, palavras de salvação, palavras que nos tiram daquele poço de lamaçal que a gente se encontra, palavras que nos colocam para cima, e a gente fica alegre, pula no culto, sai correndo, parece que as cadeiras vão voar, mas quando a gente chega em casa, tem uma segunda-feira nos esperando, e parece que tudo aquilo que a gente ouviu, passou direto. Eu quero te motivar nessa noite, assim como eu quero me motivar todos os dias, para que quando a palavra do Senhor ministrada me alcançar, eu mude de direção, recebendo aquilo como verdade absoluta. Então, nós precisamos mudar o semblante. Eu achei interessante, porque a Bíblia diz ali que quando eles estavam nesse processo, indo para Siló, que Ana estava amargurada porque alguém estava irritando ela. E que Elcana, quando houve o sacrifício, que ele vai alimentar a sua família, ele dá porções a todo mundo da sua família, mas a ela dá porção dobrada porque ele a amava. Eu fico pensando, que amor é esse? Você já ficou perto de uma pessoa irritada, triste, amargurada, arrasada, chorando abundantemente, um conflito no coração, excesso de ansiedade, aflita? O semblante dessa pessoa não é bonito, não. E para esse homem amar essa mulher, diz que ele deu porção dobrada a ela, com essa capa de depressão, de ansiedade, era muito amor mesmo. Maridos queridos que estão aqui nesse lugar,
Você foi comissionado por Deus para amar a sua mulher a ponto de dar a sua vida por ela. Esteja ela de cara bonita ou não. Esteja ela angustiada ou não. Esteja ela na menopausa ou não. Você precisa amar a ponto de morrer por ela. Esse era o amor que Elcana tinha por Ana. Aleluia. Eu estou falando de relacionamentos, estou falando de família. Amém? Maridos queridos, você precisa, hoje de manhã o assunto foi esse. Você precisa amar a sua mulher, ela estando magrinha ou ela não estando tão magrinha. Nós precisamos voltar a ter aquela admiração que a gente falou de manhã. Trazendo à memória aquele começo que foi tão romântico e tão lindo. Os anos passaram e talvez hoje, aquela que você chamava de filhinha, lindinha, florzinha, tudo no inha, em diminutivo, talvez agora tenha ganho, algo muito grande. Trojão, baleião, não é? Como Carlos, como é? Cláudio Duarte fala. Mas a sua missão que Deus te comissionou para fazer foi amar a sua esposa, independente de qualquer coisa. É claro que nós, esposas, precisamos fazer a nossa parte. Mas, maridos, a sua mulher um dia vai entrar na menopausa. E nem tudo vai funcionar perfeitamente bem como funciona quando você tem 20 anos. Mas ainda assim, precisa amar e dar porção dobrada. Sabe, queridos maridos, vocês precisam amar suas esposas e dar atenção a elas de uma forma muito mais intensa do que você dá aos seus filhos? Meu Deus do céu, que heresia é essa que essa mulher está falando? Não é não. É desse modelo. Eu não estou dizendo que nós não vamos amar os nossos filhos. Amo meus filhos de uma forma que eu não sei nem expressar em palavras. Mas é dele que eu preciso cuidar mais. Porque eles vão embora. Eles vão estudar, vão embora, vão trabalhar, vão mudar de cidade. E vai restar eu e ele. Então cuide de quem está do seu lado. É porque você não sabe, amados, como é que funciona o negócio. Antes de murmurar, antes de se estressar, vá para Deus. Porque Ele resolve a minha situação e a sua situação. Eu vou logo, senão não vai dar tempo. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Tem que ser imediatamente. Recebeu a palavra? Mudou completamente, porque isso é fé. Amém? Então, eu não vou mais ler, porque não vai dar tempo, a gente vai só falando. Eles se levantaram dali, foram embora no seu caminho de volta. Ela deve ter voltado de uma forma radiante. Nesse caminho, possivelmente eles não namoraram, porque estavam de viagem. Mas quando chegou em casa, tiveram que namorar, porque a coisa não aconteceu como foi com Maria. Teve que acontecer de verdade, nas vias de fato, para que ela concebesse. E ela concebeu. Assim como foi dito. Então, assim como Deus disse para você nessa noite, que aquilo que você está desejando no seu coração, que está alinhado com Ele, vai acontecer, receba no seu coração e mude a sua fisionomia. Saia feliz daqui desse lugar nessa noite, sabendo que já é certo. E ela, naquele mesmo tempo, um ano depois, ela estava com seu filho nos braços. Mas o mais incrível dessa história, queridos, é que o desejo da vida de Ana era o quê? Ter um filho. Mas ela fez um voto a Deus. Ela disse: Senhor, se você me der, eu te devolvo. Como assim? Eu fiquei um tempo para entender essa coisa aí. Como é que eu desejo muito na vida ter um filho?
E eu digo a Deus que se Ele me der um filho, eu entrego ele de volta. E diz que no ano seguinte, eles iam subir de novo a Siló para adorar o Senhor. E ele foi conversar com ela. E ela disse, eu não vou esse ano. Você vai, eu vou desmamar o menino. E quando estiver pronto, eu levo para entregar ao Senhor, assim como eu prometi. E eu fiquei pensando sobre isso. Ela teve tempo de alimentar o seu filho, de amamentar o seu filho, de desmamar o seu filho. E quando ele estava pronto, ela disse para ele, pronto, chegou a hora. Mas antes disso, quando ela foi falar com ele sobre que ia desmamar o menino para poder fazer essa viagem, ele disse algo. Faze o que melhor te agrade. Aqui fala de um relacionamento maduro entre marido e mulher. O que a gente imagina é que naquela época os homens eram machões e o que ele dizia era o que era e acabou. Mas a Bíblia está dizendo que ele ouviu da boca dela, dizendo assim, não, esse ano eu não vou desmamar o menino, o ano que vem, quando estiver pronto, eu levo. E ele disse, faze o que te parecer melhor. Eu quero quebrar os biscoitos de alguns homens que muitas vezes ficam na sua ideia de muito machista. É do jeito que eu estou dizendo. Ouve o que tua mulher está falando. Se tua mulher é uma mulher de Deus, ela vai ser guiada pelo Espírito de Deus. Considera aquilo que sai da boca dela. Amém? É só um parênteses. E no tempo certo, ela levou aquele filho até Eli. E lá ela deixou o menino. E a Bíblia diz, você vai ler a história em casa, porque não vai dar tempo, que de tempos em tempos, de ano em ano, ela ia com o marido adorar o Senhor, mas a Bíblia não diz que ela estava triste, não diz que ela estava angustiada, ela já não era mais humilhada porque da barriga dela, do ventre dela, teve um filho, e todos os anos ela ia, e cada ano que ela ia, ela levava uma estola para um filho, uma roupa, todo ano ela levava uma maior, porque o menino ia crescendo. Isso me diz o seguinte, amados, essa mulher tinha uma fé tão grande, tão inabalável, que ela tinha certeza absoluta que quando ela entregasse o filho dela ao Senhor, Ele era poderoso para restituir a vida dela com muitos filhos. Não temos que achar que entregando o que nós precisamos entregar ao Senhor, a gente vai ficar sem. Porque Deus não trabalha assim. Ele é um Deus de abundância. E a Bíblia diz que essa mulher ainda teve filhos e filhas. É a mesma fé que nós vemos em Abraão. Lembra da história de Abraão? Quando Deus requeriu de Abraão que ele entregasse o seu filho em sacrifício. Ele levou o menino em sacrifício. Mas a fé dele era tanta que ele acreditava que mesmo que o menino morresse, Deus ia fazer ele ressuscitar, porque era uma promessa. Então era a mesma fé de Ana. Ana sabia que se entregasse o seu filho naquele lugar, como ela havia prometido, Deus era poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que ela pediu ou pensou. E a sua casa se encheu de filhos e filhas. E na boca de Ana existia gratidão. Na boca de Ana existia adoração. A Bíblia nos conta aqui sobre o cântico de Ana. E Ana começa a exaltar e engrandecer ao Senhor. Mesmo em meio às circunstâncias, nós precisamos ter a disposição de abrir a nossa boca em adoração ao Senhor. Eli abençoava Elcana e sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, além do jovem Samuel,
que crescia diante do Senhor. Essa é uma mensagem de fé. Quando a gente abre o nosso coração para receber da parte do Senhor, se temos a disposição no coração de receber como do Senhor, amados, vai acontecer. Amém? Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui. Existe algo a ser liberado nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Existe algo a ser liberado da parte do Senhor nessa noite. O que é aquilo que tem te incomodado? O que é aquilo que tem deixado o seu coração entristecido? O que é que tem angustiado a sua vida? Hoje é o dia de mudar de situação. Hoje é o dia de mudar a sua sorte. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E eu queria que o louvor entoasse um cântico de adoração ao Senhor e você vai se envolver nisso. E Deus vai liberar aquilo que precisa ser liberado nessa noite. Aleluia. Começa a orar em línguas, querido. Quero que você fique de pé. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. Me apegar com as eu sei, há um lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Adora ao Senhor. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei, há um lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais
ouviu essa mensagem. Ele falando sobre que somos a noiva. Você é a noiva. Você não é a viúva. Você é a noiva de Cristo. E eu e você, como noivas de Cristo, precisamos mudar as vestes. Em Isaías 61, diz o seguinte: apregoar o ano. Vou começar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você é ungido, amados, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você não é a viúva dessa história. Eu não sou a viúva dessa história. Não sou eu que preciso estar em prantos nessa história. Eu sou a noiva, você é a noiva. Então somos nós que vamos colocar consolo àqueles que choram. Nós somos a noiva e por isso nós vamos pôr em Sião, aqueles que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, porque eu e você somos a noiva de Cristo. O Espírito de Deus está sobre você. Então você vai, durante essa semana, declarar uma palavra de poder para aquela pessoa que você percebe que está com o espírito angustiado, porque você foi ungido para levar consolo para aqueles que choram. Você foi ungido para vestir a roupa de rei, levando coroa em vez de cinzas. As nossas vestes são as vestes da noiva. A noiva, no dia do seu casamento, ela está radiante, maravilhada, e é ela quem coloca uma coroa para se casar. E eu e você estamos capacitados por Deus para levar consolo para aqueles que choram. E se essa pessoa é você, amados, eu declaro em nome de Jesus, fora todo espírito angustiado da sua vida, em nome de Jesus. Fora toda depressão, fora toda ansiedade, fora toda tristeza, fora toda falta, toda escassez. Fora em nome de Jesus. Porque você é ungido, está vestido com vestes de noiva. Você é a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Você é ungido para fazer. Aleluia! Eu cantarei para sempre, Jesus.